Quanto almejo ver a Cristo, ver-lhe o rosto, que prazer. Quando enfim no lar eterno poderei para sempre o ver. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Shalom, tudo bom com você? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, na companhia do Pai Celestial, que é o nosso Pai cuidador, que é maravilhoso, poderoso, misericordioso, e que a gente possa estar sempre buscando ouvi-lo, né? Através da sua palavra. Tá bom, então hoje nós vamos falar sobre faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu acredito que vocês sabem onde está essa frase, né? Que está na oração do Pai Nosso, exatamente. Lá Cristo nos orientou nesse sentido, né? Faça-se a tua vontade, a vontade de Deus, assim na terra, como os que estão lá no céu fazem a vontade dele, né? Então vamos imaginar aqui como é o céu. Como é que vocês imaginam o céu? Para mim, o céu, lá tem união, tem paz, né? Tem alegria, lá não tem brigas, discussão, não tem inveja. Mas por que o céu é assim, né? Cheio de paz, de harmonia. Justamente porque lá, todos os que estão com Cristo, com o Pai Celestial, eles fazem a vontade de Deus. Então, o Senhor, né, é o Pai. E dali é que vem todas as orientações para aquelas pessoas, né? Então, e eles sempre estão ali ouvindo e obedecendo. Então, é como antes, né? Antes do pecado, Eva estava no paraíso. E lá tinha o quê? Tranquilidade, paz, harmonia. É assim. O céu é assim. Uma paz, uma tranquilidade, harmonia. Porque cada um está preocupado. Preocupado lá não existe preocupação. Cada um está empenhado em fazer as suas tarefas, em desempenhar, né, o seu papel, as ordens de Deus. Cada um está empenhado, né, seus trabalhos. Né? Lá não tem isso de um estar olhando o que o outro está fazendo, um está comentando, falando do outro. Lá não existe isso. Então, Cristo falou que é assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra. Então, nós estamos aqui na terra para fazer a vontade de Deus, né? Nós estamos aqui na terra para fazer a vontade de Deus. Então, então vamos ver. Lá no céu, as pessoas, né, os anjos, as pessoas que vivem com Deus lá, eles têm, por exemplo, o Senhor diz no Salmo 91, né? Eu darei uma ordem aos meus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Então, o Senhor diz que dá ordem aos anjos dele para nos proteger em todos os nossos caminhos. Então, nós sabemos que, né, tem anjos guardando a gente aqui, protegendo, né? Porque está no Salmo 91. Eu darei uma ordem guardando, né, para te guardar em todos os teus caminhos. Então, como lá todos estão ocupados com suas, né, obrigações, então um não fala do outro, não fala mal, não existe isso no céu. Será que aqui é diferente para nós? Não. O Senhor dá a nós as nossas designações todos os dias, né?
ele mostra para a gente como a gente deve andar aqui, fazendo a vontade dele. Porque como é que a gente ia fazer a vontade dele se ele não deixasse as instruções? A Deus disse que é para fazer a vontade dele. Cadê? Cadê as instruções? Como é que eu vou fazer a vontade dele? Nós não podemos alegar isso a Deus. Sabe por quê? Porque todas as instruções estão aqui, ó, na palavra de Deus. Está na Bíblia, todas as instruções. Quer ver eu dar um exemplo a vocês? Quem quer fazer a vontade de Deus, o que é que acontece? Os homens, olha a vontade de Deus. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se você está amando sua esposa como Cristo amou a igreja, está fazendo a vontade de Deus. As mulheres, seja submissa a seu marido. Se você está sendo submissa ao seu marido, se você está lhe dando todo o apoio a ele, né, ajudando ele, porque ele vai ter que. Ele é o provedor, Deus deixou ele para ser o provedor. Então a gente tem que apoiar ele, ajudar ele, né, para que ele tenha alegria, felicidade dentro do lar, né, o trabalho que ele está realizando para suprir a sua casa, né, seja realmente gratificante para ele, estar feliz no trabalho, sabendo que na sua casa, a sua mulher está cuidando bem da sua casa, dos seus filhos, né? E ela sabe usar o dinheiro também com sabedoria, né? Então, e os pais, que se quiserem fazer a vontade de Deus aqui, vai fazer o quê? Ensina, tá tudo aqui. Ensina a criança no caminho que deve andar, né? Então, veja bem, olha o trabalho que os pais têm dentro do lar. Ensinar a sua filha, seu filho a ser honesto, ensinar a sua filha e a seu filho o caminho da santidade, da honestidade, botar para trabalhar em casa, ensinar economia, né? Ensinar os cuidados do corpo, ensinar tanta coisa, né? A menina, a mãe tem que ter o cuidado de ensinar ela a cuidar do lar, a ser temente a Deus. É muito trabalho, gente, que um casal, porque enquanto o pai está trabalhando, a mãe está, né, desenvolvendo essas atribuições, ensinando a seus filhos, e quando o pai chega em casa é para acrescentar mais ainda para o seu filho, para os seus filhos, né? É para apoiar o trabalho que a mãe está fazendo no lar, né? Então, veja bem, por que que ele faz isso? Por que que Deus deu por que Deus dá esses mandamentos? Para que a gente tenha uma sociedade saudável, agradável, né? Porque, veja bem, é de dentro do lar que sai o político, honesto ou ladrão. É de dentro do lar que saem os líderes religiosos, enganadores ou verdadeiros. É de dentro do lar que saem os advogados, os dentistas, os professores, é de dentro do lar. Por quê? Porque através dos ensinamentos que essa criança vai ter, desde a fase de criança até a fase de adolescente, que vai se formar os profissionais. Claro que eles vão para a escola, no caso, né, de professores, advogados, eles têm que ir para uma escola, estudar, para se tornar um profissional da área. Mas os valores, quem vai dar são os pais. Ele vai, nosso filho vai usar essa profissão para roubar os outros ou ele vai usar essa profissão com honestidade? Quer ver um exemplo? Essa semana eu fui no dentista aqui, no dentista, para ele fazer um procedimento no meu dente, que era coisa de 5 minutos e que ele só ia gastar um pouquinho de massa, bem pouquinho de massa. Não ia usar aquela, como é que fala, aquele motorzinho, nada, nada, nada. Era 5 minutos e um pouquinho de massa. Sabe quanto esse dentista me cobrou? R$ 250 para fazer esse tipo de trabalho. E se ele fosse usar o motorzinho, demorar, eu acho que seria caro, mas imagina que era uma coisa de 5 minutos, coisa rápida. R$ 250. Aí eu digo para você, né? Cadê os princípios que esse profissional tem? Ele usa a profissão dele para roubar. Não, ele não usa uma arma para botar na sua cabeça, mas está usando a profissão dele. Por quê? Porque não justifica um valor desse para fazer um serviço desse, gente. Se ele me cobrasse R$ 50, eu acharia que. Porque é 5 minutos e um pouquinho de massa. Se ele quer cobrar um preço assim, maior, R$ 50, tudo bem.
Ele não ia gastar ali nem R$ 10, mas tudo bem, R$ 50. Agora, R$ 250, gente, é usar a profissão para roubar. Eu não fiquei, eu fui em outra. A outra me cobrou R$ 100. Eu achei um pouquinho caro, mas pelo menos para 250 já baixa bastante, né? Então, se a gente quer, né, formar profissionais honestos, porque às vezes a gente pensa que ladrão só é aquele que bota a arma na cabeça, só é aquele. Não. Ladrão é aquele que você vai na oficina, o serviço é 500, ele te cobra 1.500. É ladrão, está roubando seu dinheiro, né? Porque é um serviço que não vale, que não é justo, o preço não é justo, é desonesto, digamos assim. É um preço desonesto, né? Mas de onde sai? Nós queremos que nossos filhos sejam pessoas honestas, pessoas tementes a Deus, pessoas que estão realmente ali para servir a Deus, porque qualquer trabalho que você tem é para servir a Deus. Qualquer trabalho. Você pode ser professor, advogado, gari, seja lá o que for, você está servindo a Deus, porque você está servindo aos filhos de Deus, né? Então, qualquer trabalho aqui é para servir a Deus. E se você usar esse trabalho com desonestidade, então, com certeza, né? Se você é um desonesto, uma pessoa, seu nome não vai estar no livro da vida, né? Então, veja bem, como é de dentro do lar que sai tudo isso, é por isso que Cristo fala que a tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Então, aqui na terra, nós temos que estar fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus a gente encontra na Bíblia, né? Então, nós sabemos que lá no céu é paz, é tranquilidade. E Deus, e por que Deus está selecionando aqueles que vão herdar a terra? Os justos herdaram a terra. Por quê? Porque a gente decide aqui se a gente quer realmente com Deus, viver na eternidade, que está sendo preparada, esse que está sendo preparado, nem olhos viu, nem ouvidos ouviu, nunca entrou nem no coração do homem que ele está preparando para aqueles que eu amo. Então, se a gente quer fazer parte dessa sociedade, né, temos que começar a obedecer a Deus aqui na terra, assim na terra como no céu. Foi isso que Cristo deixou para nós, né? E para obedecer a Deus aqui na terra, não tem outro meio que não seja a palavra dele. Não tem outro meio que não seja a Bíblia. Não adianta a gente querer botar outras coisas no lugar da Bíblia, porque para Deus não tem como, né? Aquele que quer substituir a Bíblia por outro livro é porque é inimigo, é teu adversário que quer te levar para o sofrimento, para que você não faça a vontade de Deus aqui na terra, porque aqui na Bíblia você vai achar isso, sabe aonde? 2 Timóteo 3:16, 17. 3:16, 17, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Onde é que Deus vai nos habilitar para toda boa obra? Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o homem que é temente a Deus não vai usar sua profissão para querer tirar dinheiro dos outros, né? Não vai querer usar sua profissão. Mas, por que ele está fazendo isso? Vai lá ver como ele foi ensinado, se desde criança ele foi educado, né, na honestidade, na justiça, se ele é temente a Deus, né? Ele está ali para servir ao seu próximo. Então ele tem que usar de honestidade para fazer um serviço que agrada a Deus. Aí ele vai estar sendo servo de Deus, porque ele está usando a sua profissão para servir as pessoas dentro da honestidade, né? Dentro da honestidade. Então, vamos dar um exemplo, né? Vou dar o exemplo da cidade que você mora. Vamos supor, na minha cidade ou na sua. Já pensou se todos dessa cidade estivessem dentro da sua casa, se ocupando com as suas obrigações? Marido amando a mulher, como Cristo amou a igreja. Mulher submissa ao marido, apoiando o marido no seu trabalho,
apoiando o marido, né? Trazendo alegria e felicidade para o seu lar. Quando ele chegar a encontrar uma comidinha saudável, isso não quer dizer que ela não possa trabalhar em casa. Lá na Mulher Virtuosa, o senhor fala, né? Que a mulher pode sim desenvolver um trabalho e ganhar seu dinheiro também, desde quando ela não negligencie, né, a alimentação, porque esse corpo nosso tem que ter uma alimentação saudável. Você tem que ensinar para os filhos a comer saudável, você tem que dar uma comida saudável para seu marido. Então, você não pode negligenciar esse trabalho, né? Mas você pode sim desenvolver um trabalho desde quando você mantenha o bom andamento da sua casa. É isso que diz lá na Mulher Virtuosa. Você não vai sacrificar a limpeza da sua casa, a arrumação, a alimentação saudável, o ensinamento da sua criança para você trabalhar dentro de casa e ficar bagunça dentro de casa e as crianças me dar. Isso não. Deus não aprova isso. Então, se a gente quer fazer a vontade de Deus aqui na Terra, nós temos que seguir esse padrão que está aí. Então, se dentro de, vamos supor que uma cidade todos estivessem fazendo isso, se ocupando né, de ensinar a sua criança, marido amando a mulher submissa ao marido, os filhos sendo bem educados, bem criados, ensinando a honestidade, você acha que a gente ia ter profissionais desse tipo, querendo explorar através da sua profissão? Você acha que a gente ia ter políticos ladrões? Você acha que a gente ia ter líderes religiosos levando as pessoas, afastando as pessoas de Deus e não aproximando, mentindo, não segue a Bíblia, não segue o ensinamento da Bíblia? É claro que não, gente. É por isso que o Senhor diz a vontade, faça-se a tua vontade, Cristo falou, assim na terra como no céu. Aqui na terra nós temos que fazer a vontade de Deus. Então, gente, vamos olhar, né, dentro do nosso lar o que precisa ser melhorado para a gente estar de acordo com a palavra de Deus. Se aqui no nosso lar tem tudo isso que Deus fala aí, né? A união com o marido, o respeito, né? O marido cuidando da esposa, a esposa cuidando do marido. Se isso existe, faz um apanhado dentro do teu lar. Você estando dentro da igreja ou não, isso tem que funcionar dentro do seu lar. Porque se você não estiver na igreja e pegar a Bíblia e começar a fazer o que Deus está falando aqui, com certeza os anjos vão estar protegendo o teu lar e protegendo a tua família, não tenho dúvida disso, né? Porque aqui na minha casa a gente resolveu fazer isso, fazer aqui a igreja. Então, eu vejo as bênçãos entrando cada dia mais. Eu sei que eu tenho muita coisa ainda a melhorar, a corrigir, que Deus tem muito que me ensinar e tudo mais através da sua palavra, mas eu estou vendo a ação dos anjos dentro do meu lar, a ação de Deus dentro do meu lar. Porque quando você abre a porta e você começa a estudar do início ao fim e colocar em prática, não tem como Deus não te abençoar, independente se você está dentro de uma igreja ou não. Eu não quero aqui que ninguém se afaste de sua igreja, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, independente se está na igreja ou não, faça de acordo com a palavra de Deus. Para que você possa ter seus olhos espirituais abertos, para que você não seja enganado como muita liderança aí, está explorando as pessoas, tirando dinheiro das pessoas, enricando através do dízimo e o ensinamento, quando você vai ver, não é nada daquilo que está de acordo com a Bíblia, né? Então, gente, vamos procurar fazer a vontade de Deus dentro da nossa casa. Por quê? Porque nós temos a palavra dentro da nossa casa. E aqui o Senhor deixa tudo esclarecido. Cuidar. Ah, mas é porque ela precisa botar os filhos na creche trabalhar. Sabe por que isso acontece? Porque não está sendo obedecendo a palavra de Deus. Porque se a mãe dessa moça, que hoje precisa largar os filhos na creche, trabalhar, fazer, tivesse dado a ela desde o início o ensinamento correto, hoje ela não estaria nessa situação. Ela estaria cumprindo, fazendo a vontade de Deus, dentro da sua casa, cuidando do seu lado, dos seus filhos, procurando um meio de trabalhar também para ganhar um dinheiro, para ajudar, dentro do seu lar, cuidando bem do dinheiro do seu esposo, né? Então, que a gente possa pensar sobre isso. É por isso que está esse caos horrível na Terra, né? Porque as pessoas, as mulheres não cumprem o papel que Deus deixou, os homens também não. Por quê? Porque os pais não ensinaram desde criança e aí vira esse caos que está aí, né? Mas dá tempo de nós nos corrigirmos aonde a gente precisar. Dá tempo para que o nosso nome esteja no livro da vida e para que a gente possa viver eternamente nessa essa coisa tão linda que Deus diz que está preparando para aqueles que o amam, né? Que maravilha isso, né? Fico feliz da vida por isso, por Deus ter me colocado aqui na verdade, eu poder obedecer a palavra dele, né? Porque antes, quando eu estava na mentira, eu acreditava que meu marido ia criar mundos e que ia fazer isso igualzinho como o inimigo enganou lá Eva, né?
Mas, na verdade, a Bíblia não fala isso, que a gente vai criar mundos. O mundo a gente está criando aqui, no nosso lar, na nossa casa, para ser aprovado por Deus e a gente poder viver isso tudo que Ele está preparando para nós. É isso que Ele promete a gente. Deus nunca prometeu na sua palavra que a gente vai criar mundos. Mundo você está criando hoje. A escolha é hoje. Abre os olhos espirituais. Vem para a Bíblia, enxerga as coisas que Deus está te ensinando para que você seja feliz desde aqui à terra. A felicidade, olha, tem hora que eu fico tão feliz de ver o que Deus está fazendo na minha vida, gente. É tão, tão lindo, tão maravilhoso, né? E é isso que eu desejo para vocês também, que vocês estudem a Bíblia, que sigam o Pai Celestial, as orientações dele, porque ele tem planos de bem para vocês. E vocês vão alcançar estudando a Bíblia dentro de sua casa, do início ao fim. Eu deixo esse nome de Jesus Cristo. Amém.